Bom dia. Ao longo do processo de pesquisa e de desenvolvimento de Incerteza Viva, nos deparamos com a ideia inquietante de fim de mundo, ladeada pelo conceito de extinção. Abundante nos relatos do presente e nas especulações sobre o futuro, fim de mundo e extinção aparecem como realidade ou iminentes ameaças. A literatura tem sido vasta e os alertas vêm de todos os lados, seja em relatórios de clima, sejam nas palavras dos xamãs, como Davi Copenau Yanomami em seu livro A Queda do Céu, seja pelos acalorados debates da comunidade científica, quase unânimes nos diagnósticos de esgotamento dos bens naturais do planeta, mas dissonantes quanto às atribuições de responsabilidade e as perspectivas de futuro. Nos parece que não há mais qualquer sentido em tentar separar a questão ambiental das questões política, social, econômica, cultural e artística. Ecologias são muitas e diversas são as formas de engajamento com o nosso entorno. Essas foram as discussões que nos guiaram, por exemplo, nos dias de estudo em Cuiabá. Nessa pesquisa, o nome de Franz Kreisberg é incontornável. Desde que aportou no Brasil em 1947, sua atuação como artista e seu envolvimento em pautas ecológicas são indissociáveis. A natureza é sua matéria-prima, seu tema, seu mote. Quando fomos visitá-lo em Nova Viçosa, na Bahia, onde vive desde 72, Kreisberg deixou claro que, neste momento, se interessava pouco por grandes exposições, mostras internacionais ou mesmo pela edição 32 desta Bienal. Aos 95 anos, interessava-lhe sim o que para ele poderia ser a primeira Bienal de Ecologia, onde ele pudesse fazer ecoar o seu grito pela saúde do planeta, e aqui eu replico as suas palavras. Temos a grande alegria de mostrar, para abrir a exposição, o conjunto de bailarinas, gordinhos e mais de 60 coqueiros, sendo esses últimos inéditos. No desenvolvimento desse projeto, também fomos confrontados com o conceito de antropoceno. Ainda que esteja tomando o senso comum, nos pareceu interessante problematizá-lo. Ao pretender nomear esta era em que as atividades humanas ocasionam um impacto significativo nos ecossistemas e no clima da Terra, o termo distribui igualmente entre todos os seres humanos a imputação pela exploração dos recursos fósseis e suas consequências danosas ao planeta. É importante que a gente se pergunte quem é esse antropos, que modos de vida, que grupos de poder, ou ainda que projetos de desenvolvimento, entre aspas, e progresso, entre aspas, atuam penosamente sobre o meio ambiente. Um estudo publicado na revista Climatic Change de 2014 mostra, por exemplo, que apenas 90 corporações geraram 2/3 dos gases do efeito estufa acumulados na atmosfera desde 1750. Os efeitos e prejuízos dessa ação são compartilhados por todos: pedra, planta, bicho, água, ar, seres humanos, ainda que sejam os grupos sociais mais vulneráveis os que primeiro sofrem suas consequências. Carolina Caicedo vem desenvolvendo desde 2012 o projeto Be Damned, cujo título em inglês relaciona as palavras dam, barragem, bloqueio, com damn, maldição, condenação. Caicedo vem realizando uma série de viagens para pesquisar os territórios e encontrar as populações ribeirinhas afetadas por grandes obras de infraestrutura em rios. Para realizar o projeto que apresenta na Bienal, a artista foi até a represa de Itaipu, a usina de Belo Monte, no Rio Xingu, aos sistemas hídricos da Cantareira, do Alto Tietê e Guarapiranga, e até Mariana, em Minas Gerais, onde a represa de Bento Rodrigues rompeu com os dejetos da mineradora Samarco, matando o Rio Doce, causando um desastre ambiental sem precedentes no Brasil. O dia 5 de novembro de 2015 e a lama tóxica que se espalhou a partir de Mariana marcam o descaso do nosso sistema de poder com bens preciosos, e uma série de projetos desta Bienal repercutem acontecimentos dessa ordem. Essa tragédia está presente e é também um ponto de inflexão para Henk Luther, que desenvolveu o projeto De Onde Isto Veio, a Casa da História. Na instalação, Luther parte dos bens globais comuns, o oceano, a Antártica, a atmosfera e o espaço sideral, para discutir a exploração e a regulação desses espaços que afetam diretamente os recursos que sustentam toda a vida na Terra.
A exploração dos bens comuns globais é regulada por acordos estabelecidos pela ONU desde a Segunda Guerra Mundial, mas que são distorcidos por conflitos internacionais, interesses de empresas privadas e ofensivas ambientais. Em direção complementar, Úrsula Biman e Paulo Tavares discutem, na obra Selva Jurídica, os conflitos éticos e epistemológicos presentes no processo de reconhecimento da natureza como um sujeito de direitos, entendendo que há diferentes cosmovisões, portanto, distintos modos de lidar com o ambiente que precisam ser, primeiro, conhecidos, depois, incorporados. Talvez valha a pena relembrar a própria etimologia da palavra ecologia, que de origem grega quer dizer estudo da casa. Essa casa tem que ser de todos, preciso compartilhá-la. E aqui me permitam uma deriva para o terceiro andar dessa exposição, com uma obra muito simbólica e importante para este projeto, a instalação Naturalizar o Homem, Humanizar a Natureza ou Energia Vegetal, de Victor Hugo. A partir de uma mesa com batatas e elementos químicos e tendo como referência a alquimia, Victor nos propõe a construção de formas de consciência que recolocam o homem em paridade e em relação com a natureza. Na segunda instalação da mesma sala, as batatas estão atadas a fios e eletrodos que captam a energia que pode ser medida por um voltímetro. Datada de 77, o período em que a Argentina passava por um violento governo autoritário, o trabalho intitulado Analogia 1 nos convoca a pensar de forma sistêmica e integrada, sem menosprezar a força geradora de nenhum ser. Seja como analogia ou como metáfora, o sentido desta obra se atualiza nos dias de hoje, quando a necessidade de uma mobilização coletiva ganha contornos de urgência, sobretudo após o dia 31 de agosto de 2016. E mesmo que não seja o fim do mundo, no sentido de que ainda estamos vivos, nos confrontamos hoje com o fim de vários mundos, o que nos coloca diante da necessidade de criar novas realidades, e a arte tem papel fundamental nesse processo.